Olá pessoal, olha eu aqui de novo, um pouquinho sumidinha, né, dos vídeos, porém voltando aqui, disponibilizando diversos audiobooks para vocês, não é? Aqueles audiobook legal. Então, hoje eu vim falar de um assunto que está em alta, né, que é o coronavírus, o Covid-19, não é verdade? E temos que nos proteger não só do Covid-19, mas também temos que proteger a nossa mente. É verdade, a nossa mente fica um pouquinho abalada com esse confinamento, com esse vírus, com essa quarentena, não é verdade? Então, preparados? Vem comigo? Simbora! Além de nos protegermos do Covid-19, também é uma prioridade cuidarmos da nossa mente. Exatamente, da nossa mente, dos nossos cuidados, como eu falei no início do vídeo, não é verdade? Não só da nossa mente, não é? Mas das pessoas ao nosso redor. O confinamento, a incerteza e o medo estão nos testando, né, de certa forma. Precisamos reconsiderar uma série de estratégias. Ninguém poderia estar preparado para uma situação desse tipo, não é verdade? A presença do Covid-19 está mudando o nosso estilo de vida de uma maneira que não tínhamos como prever. Quarentena, confinamento, incerteza, medo de contágio, na verdade, crise econômica, medo das pessoas que você ama à sua volta se contaminarem. São muitas as variáveis com as quais temos que nos preocupar. Na verdade, temos que nos preocupar, temos que lidar, e por isso há um fator que não podemos de forma alguma e não devemos, negligenciar, que o que seria proteger a nossa mente, a nossa mentalidade, tá? Da perspectiva da psicologia, estamos observando fenômenos e comportamentos que nos preocupam. Por um lado, somos sensíveis a todas as pessoas que muito antes da pandemia, já estavam passando por uma realidade cotidiana complexa, Depressão, fobias, vícios, ansiedade generalizada, distúrbios, Distúrbios alimentares, distúrbios do sono, entre diversas outras, Entretanto, esses transtornos podem se intensificar no contexto atual. Sim, podem ficar piores, não é verdade? É necessário ter isso em mente, é necessário ter isso na nossa mente e dar atenção a esses problemas, fornecer mecanismos de assistência e intervenção remotamente. Por outro lado, e não menos importante, estamos preocupados com o comportamento de pânico, as compras compulsivas e os efeitos que o confinamento forçado pode provocar. Não sabemos quanto tempo essa situação pode durar e, portanto, é essencial estarmos preparados, capacitando as pessoas à nossa volta e, o principal, capacitando-nos com estratégias psicológicas adequadas. Apesar de toda a complexidade atual e do peso da incerteza que roda à nossa volta, há um fator inegável. O ser humano é capaz de grandes coisas. Somos seres muito hábeis quando se trata de enfrentar pequenos e grandes desafios, não é verdade? Agindo com calma, apoiando uns aos outros e criando alianças e compromissos globais adequados. Vamos resolver essa situação com sucesso. Mas proteger nossa saúde mental diante do coronavírus, como podemos fazer? O Dr. Iver David Yalom
né, que é professor e psiquiatra da Universidade de Stanford, além de ser psicoterapeuta, não é? Em seu livro Existencial Psicólogo, ele nos explica, né, que de maneira coletiva o ser humano teme basicamente 4 coisas. A primeira delas é perder o controle sobre a sua realidade. É verdade. A segunda é o medo de ficar sozinho. A terceira é duvidar, né? Sempre tem isso, duvidar de si mesmo e de seus propósitos. E a quarta e última é o medo da morte, né? E também tem aquele medo, eu acrescento mais uma, aquele medo de perder quem você ama, de perder um familiar, que já inclui aí, né, em uma das dicas que ele fala, que é o medo mesmo. De alguma forma, a presença do Covid-19 está gerando todas essas sensações. Não é verdade? Medo, angústia, ansiedade, são diversas delas. Temos a convicção de que estamos perdendo o controle sobre a nossa realidade. O ritmo de vida mudou e somos incentivados a não sair de casa. Naturalmente, isso gera um sentimento de isolamento e solidão. E com isso, ansiedade. Pouco a pouco, né, se a situação se prolongar a um bom prazo, né, a mente poderá começar a se perguntar qual é o sentido disso e da nossa vida. Tudo isso pode testar nosso psicológico e precisamos estar preparados. Vamos deixar isso bem claro. Proteger nossa saúde mental é tão importante quanto lidar com o vírus. É essencial considerar essas dimensões. Dominar o medo para não paralisar. A primeira prioridade. Para proteger nossa saúde mental diante do coronavírus, Covid-19, como conhecido, existe um primeiro cavalo de batalha: controlar o medo. Não se trata de acabar completamente com o medo. Isso é impossível e ilógico, não é verdade? Enquanto emoção, ele desempenha sua função. Trata-se apenas de racionalizá-lo, impedir que se torne catastrófico e nos leve a comportamentos de pânico. Então, como lidar com o medo? Controlar as emoções que você vê e lê é a primeira delas. Evite ficar 24 horas por dia recebendo imagens e dados. A questão é estar atualizado, claro, consultar fontes confiáveis e continuar com nossas vidas. A segunda delas, use as redes sociais com moderação. Silenciar as notificações por algumas horas é saudável para evitar a sobrecarga de informações. O excesso de informação alimenta o medo e o pânico. E a terceira delas, sentir medo de ser infectado é normal, até necessário, não é? Mas sempre dentro de um limite. O motivo? O medo nos incentiva a realizar comportamentos de proteção. Lavar as mãos, seguir o isolamento, manter a distância entre as pessoas. Devemos realizar comportamentos que sejam racionais e que nos ajudem a proteger a nós mesmos e aos outros. E o último delas, não é? Compartilhe suas emoções e preocupações com pessoas próximas. Converse por telefone com familiares, com amigos, para tentar fazer o pânico diminuir e desaparecer. Acalme seu corpo para acalmar a sua mente. O corpo é um sensor de medo, não é? Um mapa no qual as emoções são somatizadas. Um invólucro onde toda a preocupação é transformada em dor, tensão e exaustão. Para proteger sua saúde mental diante do coronavírus, você também deve cuidar do seu corpo. Sim, cuidar do seu corpo, proporcionando calma, equilíbrio e bem-estar. Mas e então, como cuidar do seu corpo, não é? Para acalmar a sua mente? Vamos lá?
Uma das primeiras coisas, não é, que negligenciamos em situações estressantes é o autocuidado. Na situação atual, é prioritário seguir essas recomendações: a alimentação variada e equilibrada, ficar bem hidratado, dormir no mínimo 8 horas por dia, fazer exercícios em casa. Você pode subir escada, fazer flexões, dançar. Você tem diversas opções que pode fazer, não é verdade? Meditação e yoga são ideais para esse tipo de situação. Exercícios como relaxamento progressivo de Jacobson são excelentes no contexto atual. Nós não sabemos quanto tempo vai durar a batalha contra o Covid-19. Assim, diante de uma situação desse tipo, precisamos aprender a ficar em casa, viver juntos, tolerar frustrações, administrar a incerteza. Na verdade, cada um de nós terá que procurar estratégias de gerenciamento cotidiano para aliviar e lidar com essas dimensões. No entanto, existe uma ferramenta que sempre ajuda, que sempre nos fortalece, e não é outra senão a nutrição emocional. Para proteger nossa saúde mental, precisamos de apoio de pessoas próximas. Devemos ser agentes ativos entre nós, favorecendo uma série de comportamentos e atitudes. Devemos oferecer esperança, apoio e positividade para aqueles que sentem medo ou pensam negativamente. Todos nós estamos passando pela mesma coisa. Devemos ficar próximos uns dos outros para viver melhor juntos. Devemos dar o melhor de nós mesmos. É hora de estar presente mesmo à distância. Vamos ligar, enviar mensagens, nos preocupar ativamente com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que amamos e nos preocupamos. E claro, com aquelas que também não são conhecidas e também vizinhos, parentes. Devemos criar redes de apoio entre nós. Para concluir, a saúde mental é um pilar que deve receber muita atenção no contexto atual. Não devemos nos descuidar daqueles que já sofriam antes da chegada do Covid-19. Devemos atender às nossas necessidades e não podemos hesitar em pedir ajuda especializada, não é? Se sim for necessário. Muitos profissionais, claro, continuam aí trabalhando remotamente, online, né? E podem nos fornecer sessões de terapia para que consigamos passar por essa crise com mais integridade e ferramentas. Devemos nos proteger, cuidar de nós mesmos e ser capazes de criar um cenário de afeto onde não sobre espaço para o vírus do pânico e da solidão. Eu vou ficando por aqui, já fazendo um apelo para que você se cuide onde você esteja, não importa em que país esteja, que você esteja bem, que sua família esteja bem, não é? E com fé em Deus, claro, mantendo a positividade, vamos sair dessa mais forte, não é verdade? Até a próxima, se assim Deus nos permitir.